Rei Salomão, também conhecido como Salomão ben Davi, foi o terceiro rei de Israel e é uma figura proeminente nas tradições judaica, cristã e islâmica. Ele é mais conhecido por sua sabedoria, riqueza e construção do primeiro templo em Jerusalém. A história de Salomão começa com sua ascensão ao trono após a morte de seu pai, o rei Davi. Salomão orou a Deus pedindo sabedoria para governar o povo de Israel com justiça, e Deus concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra. Durante seu reinado, Salomão estabeleceu alianças políticas, expandiu o comércio, promoveu a prosperidade em Israel e foi responsável por muitos projetos de construção, incluindo o magnífico Templo de Jerusalém. No entanto, apesar de seu início promissor, o reinado de Salomão também teve seus problemas. Ele acumulou muitas esposas estrangeiras, que eventualmente o levaram a adorar outros deuses, contrariando os mandamentos de Deus. Isso resultou em desaprovação divina e a previsão de que o reino seria dividido após sua morte. Salomão também é conhecido por suas contribuições literárias, que supostamente incluem 3 livros bíblicos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Sua sabedoria e julgamentos são lendários, sendo o julgamento do bebê apenas um exemplo entre muitos de sua capacidade de discernir a verdade e a justiça. Após sua morte, o reino de Israel realmente se dividiu em 2, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, o Judá, cumprindo a profecia sobre a consequência das ações de Salomão. A história de Salomão serve como um lembrete da importância da fidelidade aos princípios e da humildade, mesmo diante de grande poder e sabedoria. O Templo de Jerusalém, conhecido em hebraico como Beit HaMikdash, foi uma série de construções sagradas localizadas no Monte do Templo na Cidade Velha de Jerusalém. Este local é atualmente onde se encontram o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa I. O primeiro templo, também chamado de Templo de Salomão, foi construído durante o reinado do rei Salomão, utilizando materiais acumulados por seu pai, o rei Davi. Este templo foi construído no local onde, segundo a tradição, Abraão ofereceu seu filho Isaque como sacrifício. Após a construção, o templo permaneceu sem uso por 13 anos por razões desconhecidas. Eventualmente, foi saqueado várias vezes e destruído por Nabucodonosor, que levou seus tesouros para a Babilônia. O segundo templo foi reconstruído após o retorno do cativeiro na Babilônia, sob a orientação de Zorobabel. Começou com um altar no local do antigo templo, e suas fundações foram lançadas em 535 a.C. A construção foi interrompida e depois retomada, sendo consagrado em 516 a.C. Este templo não continha vários objetos sagrados do primeiro templo, como a Arca da Aliança e as Tábuas dos 10 Mandamentos. História recente: o Monte do Templo, juntamente com toda a Cidade Velha de Jerusalém, foi capturado da Jordânia por Israel em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Isso permitiu que os judeus visitassem novamente o muro ocidental do templo pela primeira vez em 19 anos. O Templo de Jerusalém tem uma história rica e complexa, sendo central para a religião judaica e tendo significado também para cristãos e muçulmanos. Ele simboliza a presença de Deus entre seu povo e tem sido um local de adoração, sacrifício e encontro com o divino ao longo dos séculos. O segundo templo de Jerusalém foi construído após o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico. Segundo o relato bíblico, a reconstrução do templo foi designada pelo Shah Amenida Ciro, que após conquistar a Babilônia em 539 a.C., ordenou o repatriamento dos judeus e a reconstrução do templo. A obra foi iniciada sob a liderança do sacerdote Josua, filho de Josadaque, e Zorobabel, filho de Sealtiel. No entanto, a construção foi interrompida durante o reinado de Ciro e só foi retomada no reinado de Dário I. Mais tarde, no século I a.C., Herodes o Grande ordenou uma remodelação significativa do templo, que alguns autores referem como o terceiro templo devido às extensas mudanças realizadas. Essa remodelação por Herodes foi vista por muitos judeus como uma profanação, pois alterou a arquitetura original do templo, que deveria seguir o modelo dado por Deus a Davi. Portanto, o segundo templo foi inicialmente construído por Josua e Zorobabel com o apoio do rei Ciro da Pérsia, e posteriormente remodelado por Herodes o Grande. O primeiro templo de Jerusalém,
também conhecido como Templo de Salomão, teve um fim trágico. Após ter sido um centro de adoração e culto para o povo de Israel, o templo foi saqueado várias vezes ao longo de sua história. Eventualmente, ele foi completamente destruído por Nabucodonosor II no ano de 587 a.C., após o cerco de Jerusalém I. Nabucodonosor levou muitos dos habitantes de Judá para o cativeiro na Babilônia, incluindo membros da elite artesãos, e saqueou todos os tesouros do templo, levando-os para a Babilônia. A destruição do primeiro templo é um evento marcante na história judaica, pois não apenas representou uma perda significativa de um local sagrado, mas também o início do período conhecido como o cativeiro babilônico. Este evento é lembrado anualmente no feriado judaico de Tisha B'Av, um dia de luto e jejum que comemora a destruição tanto do primeiro quanto do segundo templo. O rei Salomão, apesar de sua sabedoria e proximidade inicial com Deus, acabou se desviando do caminho divino devido à influência de suas muitas esposas estrangeiras. As escrituras relatam que ele foi seduzido por elas a adorar deuses pagãos. Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidonios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Essa adoração a outros deuses foi considerada uma grave transgressão contra os mandamentos de Deus, que proibia a idolatria e a adoração de outros deuses. A Bíblia descreve que essa infidelidade espiritual de Salomão teve consequências significativas, incluindo a divisão do reino de Israel após sua morte. A história de Salomão serve como um lembrete da importância de permanecer fiel aos princípios e valores, mesmo diante de grande poder e influência. A história do rei Salomão e o bebê é um dos relatos mais famosos sobre a sabedoria de Salomão. Segundo a Bíblia, duas mulheres que viviam na mesma casa, ambas tendo dado à luz recentemente, vieram até o rei para resolver uma disputa terrível. Uma das mulheres afirmou que a outra havia acidentalmente sufocado seu próprio filho durante o sono e, em seguida, trocado os bebês para fazer parecer que o filho vivo era dela. Rei Salomão, diante desse impasse, propôs uma solução chocante. Ele sugeriu que o bebê vivo fosse dividido em dois, dando metade para cada mulher. A verdadeira mãe do bebê, movida pelo amor incondicional por seu filho, implorou ao rei que desse o bebê a outra mulher, preferindo isso a ver seu filho morto. A outra mulher, por outro lado, concordou com a divisão, revelando assim que ela não era a mãe verdadeira. Com essa astúcia, Salomão foi capaz de discernir a verdadeira mãe do bebê, que demonstrou compaixão e amor genuíno, e entregou-lhe seu filho. Esse julgamento é frequentemente citado como um exemplo da sabedoria e da capacidade de Salomão de entender profundamente a natureza humana. Aqui estão alguns dos provérbios de Salomão que são conhecidos por sua sabedoria e ensinamentos. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Provérbios capítulo 10, versículo 2. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Provérbios capítulo 10, versículo 3. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios capítulo 10, versículo 4. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios capítulo 10, versículo 11. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios capítulo 10, versículo 12. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Provérbios capítulo 10, versículo 13. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Provérbios capítulo 10, versículo 20. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Provérbios capítulo 10, versículo 21. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos provérbios atribuídos a Salomão, que oferecem orientação e reflexão sobre vários aspectos da vida.
A diferença entre um provérbio e um ditado popular reside principalmente na sua origem e uso. Provérbios são frases curtas que transmitem ensinamentos retirados de experiências de vida, são poéticos e podem ser traduzidos em diversos idiomas, sendo assim conhecidos e ditos em diferentes países. Muitas vezes é possível identificar o autor de um provérbio. Por outro lado, os ditados populares possuem, na maioria das vezes, expressões regionais e são mais específicos à cultura de um lugar. Eles também são passados de geração para geração e transmitem conhecimentos e sabedoria popular, mas tendem a ter um caráter mais localizado e podem conter linguagem ou referências que são mais compreensíveis dentro de um contexto cultural específico. Em resumo, enquanto os provérbios têm uma natureza mais universal e são frequentemente associados a um autor, os ditados populares são mais regionais e refletem a sabedoria e as experiências de uma comunidade específica. Os provérbios têm uma origem muito antiga e são uma forma de sabedoria popular que reflete a experiência coletiva de uma comunidade. Eles são transmitidos oralmente ao longo dos anos e fazem parte da cultura de um povo ou região. A palavra provérbio origina-se do latim proverbium e alguns registros sugerem que ela pode ter uma origem religiosa. Provérbios vêm de uma variedade de fontes, incluindo o pensamento e elaboração de linguagem por pessoas notáveis como Confúcio, Platão, Baltazar Gracian, entre outros. Além disso, são tirados de fontes diversas como poesia, histórias, músicas, comerciais, anúncios, filmes e literatura. Alguns ditos de figuras históricas como Jesus e Shakespeare também se tornaram provérbios ao longo do tempo. No Ocidente, a Bíblia, especialmente o livro dos Provérbios, e o latim medieval desempenharam um papel significativo na distribuição de provérbios. Quase toda cultura tem seus próprios provérbios únicos, que são passados de geração em geração. Esses ditos se tornam parte importante da identidade cultural de um povo, refletindo suas tradições, valores e normas sociais. Sim, os provérbios ainda são relevantes hoje em dia. Eles são atemporais e universais, oferecendo sabedoria que pode ser aplicada em muitas situações da vida moderna. Os provérbios podem fornecer orientação moral, conselhos práticos e reflexões sobre a natureza humana, o que os torna úteis para pessoas de todas as idades e culturas. Além disso, os provérbios são frequentemente usados em discursos, literatura, ensino e até mesmo em conversas do dia a dia como uma forma de expressar ideias de maneira concisa e memorável. Eles também são utilizados em publicidade e mídia para transmitir mensagens de forma impactante. Portanto, apesar de serem originários de tempos antigos, os provérbios continuam a ser uma fonte valiosa de sabedoria e entendimento, adaptando-se e mantendo sua relevância em um mundo em constante mudança. A moral da história em relação à verdadeira sabedoria pode ser resumida na ideia de que a sabedoria não se trata apenas de conhecimento ou inteligência, mas também de compreensão, empatia e a capacidade de aplicar o conhecimento de maneira ética e benéfica. A verdadeira sabedoria envolve reconhecer nossas próprias limitações, aprender com os outros, e ter a humildade de mudar quando necessário. Ela é demonstrada através de ações ponderadas e decisões que consideram o bem-estar de todos. Em suma, a verdadeira sabedoria é tanto prática quanto reflexiva, guiando-nos para viver de forma mais harmoniosa e significativa. A verdadeira sabedoria de Salomão é um exemplo clássico de como a sabedoria vai além do conhecimento e da inteligência. Salomão, conhecido por sua sabedoria sem igual, pediu a Deus um coração compreensivo e discernimento para governar seu povo, em vez de pedir riquezas ou a morte de seus inimigos. Deus atendeu ao seu pedido, concedendo-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. A verdadeira sabedoria de Salomão é demonstrada em sua capacidade de tomar decisões justas e éticas, como no famoso julgamento em que duas mulheres reivindicavam a maternidade de um bebê. Salomão revelou a verdadeira mãe ao sugerir dividir a criança ao meio, sabendo que a verdadeira mãe preferiria ceder seu filho a vê-lo morto. Portanto, a moral é que a verdadeira sabedoria está em buscar o discernimento e a compreensão para agir com justiça e integridade, e em reconhecer que a fonte dessa sabedoria é o respeito e a reverência pelo divino.
Ela nos ensina a valorizar o bem-estar coletivo acima dos desejos pessoais e agir com humildade e empatia. A verdadeira sabedoria de Salomão é frequentemente atribuída à sua relação com Deus. Na Bíblia, é relatado que Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel de maneira justa e sábia. Deus ficou tão satisfeito com o pedido de Salomão que, além de conceder-lhe sabedoria, também lhe deu riqueza e honra sem igual entre os reis. No livro de 1 Reis, é dito que Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Esses versículos destacam a extensão da sabedoria que Salomão recebeu, que o tornou famoso por suas decisões justas e seus provérbios.